pastor Wellington, é isso? Deus seja louvado pela vida do Senhor, pastor Wellington. É uma alegria muito grande dividir a tribuna com esses homens de Deus. Louvar a Deus também pela vida do pastor Gilmar. Que Deus continue abençoando o Senhor, pastor Gilmar, de uma forma muito especial. Filemão tem apenas um capítulo, essa epístola, e nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo de número 20, uma leitura um tanto extensiva, mas é para nossa edificação. Glória a Deus. Está escrito assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como a meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém? Aceitai-vos, por gentileza, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na tarde desse dia, enquanto eu meditava na palavra de Deus, o Senhor martelava muito ao meu coração essa passagem bíblica, esse texto bíblico, que faz referência à epístola que Paulo escreveu a Filemão. Filemão era um senhor de escravos, e em algum momento o seu servo, o seu escravo chamado Onésimo, vai fugir da casa de Filemão, dos cuidados de Filemão, e vai se deslocar para a capital do Império, Roma. No período em que Paulo escreveu esta carta, essa epístola, havia pelo menos 60 milhões de escravos espalhados por todo o Império Romano. A escravidão ainda imperava naquela realidade, naquele contexto. Essa carta foi escrita em prisões. O apóstolo Paulo estava preso em uma prisão domiciliar em Roma, e aprove a Deus esse escravo chamado Onésimo se deparar com o apóstolo Paulo em sua fuga, em sua tentativa de se camuflar na sociedade em Roma. Ele se depara em uma prisão domiciliar com o apóstolo Paulo. Mas Paulo não estava preso sozinho. Havia também, juntamente com Paulo, o pastor da igreja em Colossos, chamado Epáfras. Esse fiel ministro de Cristo também estava preso. Esse escravo
se depara com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo evangeliza esse escravo. Prega o evangelho para esse escravo. E esse escravo se converte a Cristo. Se converte ao cristianismo. O apóstolo Paulo agora toma uma carta, toma uma pena e começa a escrever esta missiva, essa carta que temos em nossas mãos hoje. E qual é o propósito desta carta? Que tem aproximadamente 365 letras apenas, mas seu conteúdo é extenso e extremamente relevante para o meu coração e para o seu coração. Essa carta, o apóstolo Paulo escreve com um propósito: para que esse senhor de escravos, chamado Filemão, recebesse de volta aquele que havia fugido, aquele que havia saído do contexto da realidade em que Filemão, esse senhor de escravos, estava. Filemão residia na cidade de Colossos. Esse senhor havia se convertido por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho em Colossos e Filemão abriu não apenas o coração para o evangelho, Filemão também abriu as portas da sua casa para receber a igreja. A igreja se reunia na casa de Filemão. Filemão era esposo de uma mulher chamada Áfia, e Arquipo era filho de Filemão e também ministro do evangelho. Nós estamos falando de uma família cristã. Agora Filemão está diante de um dilema. Ele precisa receber de volta um escravo. Ele precisa receber de volta alguém que traiu a sua confiança. Ele precisa perdoar Onésimo. Ele está diante de um grande dilema. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, nessa carta que lemos, nessa epístola que lemos, roga a Filemão que Filemão recebesse de volta aquele que outrora era inútil, mas agora era muito útil. Mas agora não era apenas um escravo que Filemão iria receber de volta, mas era um irmão no Senhor. Era um irmão em Cristo de Filemão. Essa carta nos enseja lições preciosíssimas que ecoarão na eternidade sobre a nossa vida. Essa carta ilustra de maneira eloquente exatamente o que aconteceu comigo e com você. Paulo se coloca como advogado de Onésimo, desse escravo. E perceba que Paulo, se reportando por intermédio desta correspondência a Filemão, Paulo diz: se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, que eu pagarei. Assim como Onésimo, assim como esse escravo, nós estávamos errantes, nós estávamos sem Cristo, como ovelhas que não têm pastor. Nós estávamos afastados do caminho do Senhor e fomos achados por Cristo. Aonde estava eu se eu não fosse achado por Cristo?
Paulo disse: se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. O apóstolo Paulo se posiciona como intermediário, como mediador dessa conciliação entre Filemon e Onésimo. Meu Deus, Eu acredito que você deve se lembrar comigo que nós temos apenas um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele carregou naquele madeiro os nossos pecados. Ele foi levantado naquela cruz pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e nos reconciliou com Deus. Outrora estávamos longe, outrora estávamos afastados, alienados, longe de Deus, longe do propósito de Deus. Mas aprouve a Deus amar o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse escravo era escravo duas vezes. Ele era escravo de Filemon, subjugado pela legislação da época, mas ele também era escravo do pecado. Ele levava sobre as suas mãos algemas físicas e algemas espirituais. Ele estava aprisionado pelo pecado e por Satanás. Mas ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a pregação do Evangelho da graça de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele ouve, ele se converte, ele nasce de novo, ele é regenerado pelo Espírito Santo, e agora faz parte da família de Deus. O Evangelho faz isso. O Evangelho salva o pobre. O Evangelho salva o rico. O Evangelho salva aqueles que são discriminados pela sociedade. Porque eu e você precisamos nos lembrar que o nosso Salvador se assentava com publicanos e pecadores. E qual era o propósito pelo qual ele se assentava com publicanos, com meretrizes, com pecadores? O propósito era levá-los ao arrependimento. O propósito era levá-los à conversão. O propósito era levá-los para a luz de Cristo. O propósito era salvar a alma deles. Esta é uma palavra fiel, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas
Jesus Cristo nos deu vida. Jesus Cristo nos deu vida. Jesus Cristo nos deu vida. Filemão precisa exercer agora o perdão. Porque primeiro Filemão foi perdoado por Deus. Agora ele precisa expressar o perdão. Filemão foi perdoado sem merecer. Porque a nossa salvação não é resultado dos nossos méritos, mas é resultado da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filemão precisa exercer o perdão, e Paulo se coloca como mediador e diz: para não te dizer que tu te deve até a própria vida, porque Paulo foi o instrumento que Deus usou para levar Filemão a Cristo, para levar Filemão à conversão, para levar Filemão para a família de Deus. Mas Paulo não usa a sua autoridade apostólica. Paulo escreve essa carta como se estivesse escrevendo para um amigo. É uma carta pessoal, é uma missiva pessoal, e ele está dizendo: eu não vou usar a minha autoridade apostólica, eu vou te pedir como um irmão, como um amigo, recebe de volta Onésimo, como as minhas entranhas, como o meu próprio coração. Se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Louvado seja Deus. Essa epístola revela o caráter de Paulo, a integridade desse servo de Deus, que estava disposto ao alto sacrifício para que uma reconciliação fosse realizada para a glória de Deus. Cá para nós, todos nós éramos Onésimos, todos nós éramos escravos. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se essa verdade nos liberta, isso significa que nós estávamos presos. Nós estávamos presos em nossos pecados, nós estávamos distantes de Deus, nós virávamos as costas para o Evangelho, virávamos as costas para o Espírito, para a ação do Espírito Santo. Mas Deus, em tempo oportuno, nos levou ao arrependimento. Deus, em tempo oportuno, nos levou à conversão e escreveu o meu e o seu nome escrito no livro da vida. Você tem um nome escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Nós somos salvos pela obediência perfeita de Cristo. Nós somos salvos pela benevolência de Deus. A nossa condição espiritual era de alienação e afastamento total de Deus. Mas eu quero enfatizar nesta oportunidade o grande amor de Deus. O grande amor de Deus por nós. O grande amor de Deus pela sua vida. O grande amor de Deus pela humanidade. Porque a Bíblia diz que Ele amou homens, mulheres, não importa a classe social, não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa se você não tem dinheiro, o grande amor dele te alcançou. Diferente de muitas realidades, diferente da perspectiva elitizada, de que a vez é daqueles que estão em ascensão no aspecto econômico. Jesus Cristo
não olha para esse aspecto para salvar o povo. Ele salvou publicanos, ele salvou pescadores, ele salvou homens e mulheres. E Jesus Cristo continua salvando. Jesus Cristo continua batizando com o Espírito Santo. Jesus Cristo continua fortalecendo a sua igreja. Jesus Cristo continua direcionando o seu povo. Jesus Cristo continua na primazia da minha vida, da sua vida. Jesus Cristo te ama. Você foi alvo do amor de Deus. Eu vou repetir isso. Você foi alvo do amor de Deus. Você foi alvo do amor de Deus. Eu me recordo muito bem do dia em que eu parei aquela moto no estado do Mato Grosso, afastado do caminho do Senhor. Eu disse: hoje eu quero ouvir a palavra de Deus. E eu entrei naquela igreja. E eu lembro que após a conclusão da mensagem, o pregador, o presbítero que estava ministrando a palavra, olhou para mim. Eu lá no último banco, se dirigiu a mim, me chamou pelo nome, porque quando eu era criança eu fui daquela igreja, sentei naqueles bancos, e ele me chamou pelo nome e disse: José Carlos, é hoje, volte para Jesus agora. Eu fui à frente em lágrimas, copiosamente em lágrimas, e aceitei a Jesus Cristo como único, é suficiente Salvador da minha alma, me reconciliando com Deus. Ele continua salvando homens e mulheres. Ele continua salvando pessoas de todas as etnias, de todas as nações da terra. Ele continua salvando aqueles que ninguém dá nada por ele ou por ela. Ele continua arrebatando homens e mulheres das mãos e da força das trevas, porque Ele é Senhor da nossa vida. Jesus é Senhor da tua história. Jesus é Senhor da nossa vida. O versículo 21 diz: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Não está na Bíblia, não está na Escritura, mas de acordo com a tradição da igreja. Paz dos senhores e as senhoras. A tradição da igreja diz que Filemão recebeu de volta Onésimo, acolheu de volta esse escravo, exerceu perdão sobre a vida desse escravo, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E a história diz que este senhor de escravos alforriou esse escravo, deu a carta de alforria para esse escravo. E a tradição da igreja diz que depois de muitos anos, esse escravo se tornou bispo, se tornou pastor, se tornou ministro do Evangelho. É isso que a graça de Deus faz na vida do ser humano. É isso que a graça de Deus faz na vida de alguém. A graça de Deus, ela é muito mais profunda do que qualquer pecado que eu e você tenha cometido. Deus vai mais profundo. Nunca subestime o sangue de Jesus Cristo. Nunca subestime o sangue que foi vertido naquela cruz. Louvado seja Deus. Jesus vai muito além. Jesus vai muito mais profundo. Quando eu e você pensa que acabou, quando eu e você pensa que é ponto final, Ele diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Deus está comunicando ao meu espírito que Ele está trabalhando em corações que estão aqui nesta noite. Remite calma, sebe, come de calassúria, candarábia. O Espírito do Senhor está comunicando ao meu espírito que existem corações aqui nesta noite, que o Espírito Santo está trabalhando de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. E o Senhor nesta noite confirma ao teu coração: eu não desisto de você, eu não desisto de você. Eu vou repetir isso. Deus está dizendo: eu não desisto de você, eu não desisto da sua vida. O Espírito Santo não desiste de você. Não importa qual foi o pensamento que passou em seu coração durante esses dias. Quem sabe o pensamento de desistir de tudo, de abrir mão de tudo, de desistir da caminhada cristã, por causa de uma palavra que você recebeu, por causa de uma palavra que feriu a tua alma, que feriu o teu coração. Não importa, Jesus está dizendo: eu curo a tua alma, eu curo a tua alma, o teu ser, o teu interior. Deus é poderoso. Você crê nisso? Levante a sua mão, glorifique a Deus nesta noite. Se você crê que Deus é fiel na sua história, na sua vida, exalte ao nome de Jesus, glorifique ao nome de Jesus nesta noite. Deus é fiel. Nesta noite Ele está passando bálsamo em corações que estão aqui nesta noite. O bálsamo de Gileade está sendo liberado, derramado copiosamente sobre corações que estão aqui nesta noite. O bálsamo da cura, da renovação, do consolo da parte de Deus. Deus continua na primazia, na direção da tua vida. Para concluir, quando Onésimo achava que era o pior momento da sua vida, quando Onésimo disse: acabou para mim, a polícia de Roma vai me pegar, a polícia vai me capturar. Quando Onésimo pensou isso, Jesus encontrou Onésimo na pessoa do apóstolo Paulo e salvou a alma de Onésimo. O maior presente que um ser humano pode receber, em primeiro lugar, é Cristo, em segundo lugar, é a salvação da sua alma. Este é o maior presente, Jesus. A maior bênção do Evangelho é Jesus Cristo. Igreja do Deus vivo, quando eu entrei nestas portas, eu senti a graça do Senhor, e eu devo dizer algo ao seu coração: o melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus é Jesus, é Cristo. O melhor de Deus não é uma SW4, ainda que isso seja maravilhoso. O melhor de Deus não é uma casa, não é um apartamento na frente do mar. O melhor de Deus é Jesus Cristo. O melhor de Deus é aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Se você sente Ele nesta casa de oração, adore.
serve a calaste. Você foi alvo desse amor? Você foi alvo dessa graça redentora, dessa graça transformadora? Você foi alvo dessa graça de Deus? Glorifique a Ele nesta noite, porque assim como Ele salvou Onésimo, Ele salvou Filemon, salvou a nossa alma e nos colocou na condição de filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você já está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ala cobenebia céu e candelebia saio candelabia. O Senhor Deus está presente neste ambiente. Pastor, o Senhor manda eu dizer para o Senhor, eu não sou um pregador sensacionalista, eu vou dizer de forma muito simples. O Senhor manda eu dizer para o Senhor que Ele abrirá uma outra porta no contexto dessa igreja. Deus está abrindo uma outra porta no contexto dessa igreja. O Senhor me mostra uma outra placa sendo levantada dessa mesma igreja. Entenda o conteúdo dessa profecia. Essa mesma igreja, uma outra placa em outro lugar e uma inauguração desse projeto que é da parte de Deus, diz o Espírito de Deus. A partir desse momento, Jesus vai começar a operar em corações quebrantados agora. O Senhor falou: meu servo, conta 1 minuto e meio, porque eu vou derramar uma glória agora sobre corações que estão aqui. Remito que o céu é que a vulga calauácia, remete come de calassuri calabaio. A partir deste momento, receba uma visitação sobrenatural agora. Wassibi come de calassai, rebe come de reuefurga calauácia, relebre cala terme calassai. O Senhor me mostra os 4 cantos desta casa de oração sendo cercado por uma glória agora. Rebe cala sub calapé, rebe do que me dá a sub canta lá a súbia. O Senhor manda eu chegar lá, porque a partir de agora Ele derrama virtude da parte dEle sobre corações aqui presentes.